Sabe, quando a gente faz uma substituição de um para um, para tentar sair de uma situação que está nos incomodando, nos ferindo, nos limitando, e troca o lugar, a situação, a pessoa, o contexto. Inicialmente a gente acredita que funciona, que dá certo, que fez a escolha certa, que está indo na direção certa, e às vezes até que Deus que condicionou e proporcionou aquilo, mas não é verdade. Com o passar do tempo, você percebe que o negócio não deu certo, e aí você começa a arrumar, consertar aquilo. Pare de fazer a substituição de um para um. Pare de fazer troca disso para aquilo, trocando 6 por meia dúzia, trocando problema de lugar. Tô aqui na minha cozinha, você tá vendo, e tô tentando fazer um pão. Sempre faço pão com farinha de trigo, mas agora eu tô no propósito de não comer farinha de trigo e comprei farinha de aveia e fui fazer essa receita. E olha só, você vai entender agora o que aconteceu comigo em relação ao pão, que você vai perceber que a gente faz, eu e você, fazemos isso no nosso dia a dia, que é trocar esse um por um. Eu fui lá, comprei farinha de trigo, fui lá, comprei farinha de aveia para substituir a farinha de trigo, comecei a fazer receita, e a hora que eu finalizei, olha aqui a massa, gente. Desse jeito. Isso aqui não é uma massa de pão. E eu parei e pensei, mas eu substituí um para um. Fiz a receita exatamente igual. Só que não é igual. A farinha não é a mesma farinha. E aí começa eu a ler muitas outras receitas para ver como que eu poderia corrigir o ponto da massa da farinha de aveia para ficar igual o pão da farinha de trigo. E enfim, assar e isso virar um pão. Isso aqui não é um pão. Vocês concordam? Isso aqui não é um pão. E aí eu comecei a colocar água, ingredientes, comecei a ficar irritada, com raiva de mim, pensando, meu Deus, eu desperdicei dinheiro, desperdicei meu tempo, como é que eu vou fazer para corrigir? Parece que não vai dar certo. E aí me veio essa reflexão de a gente ter que parar de substituir um para um na nossa vida. Eu estou substituindo um para um no pão e deu errado. Na vida é da mesma forma, porque a gente não está tratando dos mesmos ingredientes para criar aquele situação, aquele alimento. A gente tem que entender que as coisas são diferentes. E com o passar do tempo e com a troca das coisas, a gente vai vendo que não dá mais para substituir um para um. E quantas vezes eu, na minha vida, substituí um para um? No trabalho, porque eu estou nesse trabalho, porque tem essa situação, porque não tem isso, não tem aquilo, não tem ética, não tem profissionalismo, não tem responsabilidade, as coisas não estão fluindo, então eu vou trocar de trabalho. O relacionamento, porque eu estou dentro de um relacionamento, está acontecendo isso, porque não tem respeito, não tem reciprocidade, não tem entrega, não tem paz, então eu vou trocar o relacionamento. Ou a casa, porque essa casa não me oferece isso, conforto, ventilação. E aí a gente acaba substituindo um para um, porque nós não paramos para entender quais são os ingredientes, ou melhor, a composição, o que realmente está acontecendo, o motivo por trás do motivo, para aquilo estar acontecendo, para quando eu tomar a decisão de ir para algo novo, para um novo lugar, realmente ser novo e aquilo dar certo. Porque quando você substitui um para um e não está alinhado, você não entendeu o motivo por trás do motivo, não tem um planejamento, uma direção correta, você vai começar a fazer igual eu fiz com a massa, tentar corrigir, tentar ajustar, tentar consertar, amenizar, intermediar, e a gente pode aqui ficar falando um monte de adjetivos para essa situação, mas que não vai gerar o resultado final que você gostaria. Não vai gerar o seu pãozinho gostoso, quentinho que você gostaria. E aí isso gera quais pensamentos? De incapacidade, de incompetência, de frustração. Aí vai gerar em você um sentimento de vitimismo, de indignação, de culpa, de medo, de insegurança, ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que você sente que você pode resolver aquela situação, você se sente incapaz de resolvê-la. Aí você tenta resolver, mesmo com o sentimento de incapacidade, e aquilo vai virando um bolo, um nó na garganta, quando não somatiza no seu corpo físico, gerando insônia, gerando ganho de peso, perda de peso,
perda de cabelo, e a gente pode aqui falar de um monte de distúrbios gastrointestinais, intolerâncias, alergias, e aí vai embora, gente. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte: pare de substituir um para um. Não faça como eu fiz agora com o meu pão, nem como eu já fiz outras vezes na minha vida. Pare, reflita, analisa, entenda o ponto de partida, o motivo por trás do motivo. Faça como uma receita de pão, anota, entenda, visualize, compreenda esse passo a passo e depois dê o próximo passo. Não substitui um para um. Faça do zero, do jeito certo. Mas como fazer isso? Para mim, que hoje cristã, completamente diferente do mundo que eu vim, eu entendo que Jesus é a resposta para tudo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem esses três pilares aqui, incontestáveis, imutáveis, inquestionáveis. Então, ora, comece a analisar. Depois anota, passa para o campo da sua alma, da sua mente. Anota, analisa, observa e siga orando. E depois vá para a atitude. Depois você vai para a mão na massa, literalmente. Que eu tenho certeza que você não vai mais substituir os um para um na sua vida. E aí você vai começar a ter os resultados que você gostaria.